mamava com 7 ou um 8 nesta visita. Em 20? Em 20, claro, evidente. Ou 30. Porque foi mal demais. Eu senti-me bastante perturbado com esta visita. Pese embora o Sr. Presidente tenha tentado fazer a quadratura do círculo, não o programa aqui da SIC, Deus tem, mas a expressão, a quadratura do círculo foi ir à Guiné-Bissau e sair de lá sem se queimar. Mas não é possível fazer. Não foi possível nesta conjuntura fazer isso. Noutro momento, noutra conjuntura política seria. Agora, perante um presidente autoproclamado, perante uma presidência e um governo que viola direitos humanos, ameaça a oposição, ameaça e bate em jornalistas, em que houve uma autoproclamação de um presidente onde não esteve presente a maioria dos governos internacionais, onde quando a oposição quis ir ao Supremo Tribunal, ele mandou os militares. Um presidente que pela primeira vez permite que os militares que foram tentado escondidos com medo da DEA americana, porque o que se passa na Guiné é que em 2012 os americanos resolveram pôr ali um pequeno ponto da situação na Guiné-Bissau e, por exemplo, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas levou com uma ameaça de ser recaminhado para os Estados Unidos e com um mandato internacional de busca e foi para ali para o pé de Bissau, para uma quinta onde se escondeu, mas este homem, por exemplo, que tinha andado meio desaparecido, já aparece nas cerimónias do seu presidente, do atual presidente, o que faz com que Domingos Simões Pereira, que o principal líder da oposição do PAIGC, que foi já primeiro-ministro numa boa altura da Guiné, que foi a seguir a essa altura de 2012, diga que os narcomilitares guineenses estão novamente a tomar conta do poder na Guiné-Bissau. Portanto, a Guiné está a viver dos muitos momentos maus que a Guiné já passou, a Guiné-Bissau já passou. Este é um momento mau, muito mau para a fraca, frágil, conturbada e devastada democracia guineense. Este é um dos maus momentos que a Guiné-Bissau está a passar. Ora, o nosso presidente achou que podia ir à Guiné legitimar este presidente, que foi o que foi lá fazer, receber a oposição, ir ao cemitério dos portugueses, que está lá bem cuidado, bem tratado. Eu já lá fui 3 vezes a esse cemitério, nomeadamente, que está lá bem tratado pela Associação dos Combatentes, que tem lá uma pessoa que só trata da parte dos portugueses e ele está bem tratado. Enfim, fazer ali um bonitinho à volta dos 60 anos do início da Guerra Colonial, tomaram uns banhos de multidão, porque há de facto ali, em algumas camadas mais velhas da população, algum saudosismo por um idealismo do pré-25 de abril, que havia paz e alguma prosperidade naquele país que é um pouco maior que o Alentejo, mas que é um país ao sul, são só rios e pântanos, portanto tem uma geografia terrível, que tem 17 etnias que estão ali dentro daquelas fronteiras delineadas pelo colonialismo. Portanto, o Presidente achou que podia fazer bonito naquela situação, mas não, fez-o feio. Não podia ter ido neste momento à Guiné-Bissau a assinar por baixo daqueste Presidente da República. E ao fazê-lo, deixou mal visto a oposição, os democratas guineenses, as pessoas que lutam pelos direitos humanos na Guiné-Bissau, as pessoas que lutam por um país melhor na Guiné-Bissau. E isso deixou-me triste, porque o Presidente achou que podia sair dali incólume e ia fazer bonito. O que me irritou mais foi que ele podia dizer: não, eu estou aqui pelos guineenses, não pelos presidentes que vão e vêm. Porque aquele Presidente, se puder, fica e ficará. Muito bem. Portanto, esteve mal e não pode achar que estas coisas, que ao fazer este tipo de ações, de legitimar este tipo de pessoas, que é pelo povo e não pelos líderes. Daniel. Não, ali foi mesmo legitimar um presidente que não tem condições de ser legitimado. Daniel. Eu percebi que houve um grande orgulho nacional por ver aquela recepção ao Presidente da República,
De facto, as imagens eram impressionantes, 8 km numa multidão. Eu acredito que Marcelo Rebelo de Sousa seja uma figura querida em geral nos PALOPs, que vêm em muitas das televisões portuguesas, e ele tem um tipo de proximidade, evidentemente, que o torna mais querido. Evidentemente que os laços entre Portugal e a Guiné-Bissau são fortes, mas eu acho que para analisar isso foi talvez o que me incomodou na análise aqui, é preciso conseguirmos sair por 5 minutos do nosso umbigo e da nossa autossatisfação e perceber o que é que está em causa ali. Sissoko, ex-conselheiro de Gaddafi e ligado ao pior que aquele Estado que aquele narco-Estado tem, ao pior que aquele país tem, que tem perseguido e, não direi mandado espancar porque não lhe conheço a ordem, mas tem surgido, vamos pôr assim, jornalistas e opositores espancados, portanto uma perseguição a sério, autoproclamou-se na sala de um hotel. Já que ninguém o proclamava. Ele autoproclamou-se na sala de um hotel com resultados eleitorais não conclusivos, e isto é que é importante, porque ditadores, os nossos presidentes já visitaram muitos ditadores, só que isto é um ditador isolado. Ou seja, quem abriu agora a porta foi Marcelo Rebelo de Sousa. E isso não é um pormenor. Foi ele que foi abrir a porta à legitimação. Coisa é, ditadores que já estão legitimados. E pronto, nós temos relações com ditadores, com Angola, tivemos... Outra coisa é ser o primeiro a cumprir este papel, quando as coisas ainda não estão sequer clarificadas. E, portanto, ajudou à sua consagração. E não se pode dizer que não tenha sido avisado. Foi avisadíssimo, sabe exatamente o que é que lá foi fazer. Pode haver estratégia por trás disso? Não duvido, aliás, não foi lá negociado nada, não foi assinado coisa nenhuma, acho que pronto, eu já lá vou. Sim. Este governo tem proibido, o governo guineense tem proibido todas as manifestações e ajuntamentos por causa do Covid. O Ministério do Interior fez sair um comunicado, não era a pedir, a apelar para toda a população ir para a rua. Eu falei entretanto com guineenses, com jornalistas guineenses. Parece que houve recolha de pessoas de caminhonetas ao longo em várias povoações da Guiné-Bissau para levar para Bissau. Obviamente que as pessoas aproveitaram, não acontece muita coisa em Bissau, portanto, dia de festa, noite de festa, podia sair e acredito que também com satisfação por ver ali o Presidente, não é isso que está em causa. Agora, que aquela manifestação foi organizada, disso ninguém tem dúvidas. E foi organizada com um objetivo político. O objetivo político era legitimar o Presidente. Era ter o primeiro momento de legitimação na rua do Presidente. De um Presidente que tomou posse numa sala de um hotel. E portanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi usado. É cúmplice. E foi usado e deixou-se usar, sabendo que ia ser usado por um proto-ditador que ainda não tem sequer o poder reforçado. Portugal tem, evidentemente, relações com os presidentes em exercício. Eu, aliás, critiquei aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros porque fez em relação à Venezuela. Portugal, quando tem relações com os presidentes, as que estão em exercício, mesmo que sejam ditadores. Acontece é que estamos num momento ainda muito especial da Guiné-Bissau, onde o Presidente ajudou a coisa a pender um bocadinho mais para um lado num momento sensível. E, portanto, eu não tenho... ao ver aquelas imagens, espero que os guineenses gostem muito de Portugal, desde que isso não sirva, como aqui serve para algumas pessoas, para uma espécie de validação de um saudosismo colonialista, um pouco tonto e fora de tempo, para os portugueses, pelo menos. Mas espero que gostem, isso é bom para as nossas relações diplomáticas. Espero que gostem do Presidente, que também é bom que gostem, porque ele pode ajudar às nossas relações diplomáticas. Agora, o que eu não aceito é que, em nome das nossas carências afetivas, estamos sempre a precisar de aprovação externa para nos sentirmos bem, ajudemos a legitimar um golpista. E o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido Domingos Simões Pereira, que já agora na embaixada, de uma forma mais ou menos clandestina, que é só líder do partido, do maior partido, não é do segundo, é do maior partido da Guiné-Bissau, o facto de o ter recebido, e já agora dizer que Domingos Simões Pereira é provavelmente das pessoas mais decentes que a política guineense conheceu, desde Amílcar Cabral e Luís Cabral. Há muito tempo que a Guiné-Bissau não tinha sorte de ter um político decente como este, e há muito tempo, e é difícil dizer,
mas é o presidente atual da Guiné-Bissau, com todas as tragédias que aconteceram à Guiné-Bissau, será provavelmente o pior presidente que a Guiné-Bissau já teve. E que o presidente, eu acho que por alguma vaidade, porque ele não fez nada pela nossa diplomacia, por alguma vaidade, tenha ajudado o pior que existe na Guiné-Bissau no momento em que as coisas ainda não estão definidas, é uma coisa que eu lamento, por mais que aquilo tenha ajudado ao ego dos portugueses. Pedro? Pois eu não acho só... Não acho que tenha ajudado ao ego dos portugueses. Eles estavam todos contentes a ver aquelas imagens, ficaram todos satisfeitos. O ego dos portugueses eu não consigo ler. Agora que acho que o Presidente da República fez um bom trabalho por Portugal e pela ligação de Portugal aos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente a Guiné, acho que fez. Portanto, estou em desacordo com os meus dois camaradas. Bem, primeiro, não ia começar por aí, mas o Daniel, utilizando o gancho do Daniel, o facto de Domingos Simões Pereira ter sido recebido e ter querido ser recebido, porque Domingos Simões Pereira podia se sentir indignado por causa daquela validação. Sabes que eles não foram, deixa-me só dizer isto, eles não foram à Assembleia Nacional, não como por menor. Domingos Simões Pereira podia se sentir, como o Luís Pedro e o Daniel, indignado por Marcelo Rebelo de Sousa estar a validar este regime, e não ia, que era o que faria qualquer líder da oposição que não estivesse satisfeito e estivesse indignado, como está o Daniel e o Luís. Ele disse que estava, não tens... Não, Luís, desculpa, ele recebeu, então não ia lá. Uma posição contra a ida dele lá, porque esta não escusas de a saída disso, escusas de reescrever a posição dele, como se fosse a tua, não é? Mas então para que é que o recebeu? Porque não é coerente na posição. Olha, porque tem que furar o bloqueio que está neste momento. Ora, exatamente. Mais um gancho que ainda bem que o Daniel me dá. Ainda bem que o Daniel me dá este gancho também. É porque ninguém nega este regime, o mau que é este regime guineense. Ninguém nega o tipo de pessoa que é o presidente da Guiné. Ninguém. Infelizmente, naquele sítio do nosso mundo, isto acontece muitas vezes. E também acontece muitas vezes na política externa dos países termos como país de ter relações ou de falar com gente pouquíssimo recomendável. É normal. Só que nós temos obrigações históricas especiais com os países da língua oficial portuguesa. E por causa destes termos, não podemos deixar de tentar, até pela nossa presença, fazer alguma coisa para que algo mude. É uma nossa obrigação moral, é quase uma nossa obrigação histórica. A opção era esta: ou não visitar e fazer este tipo de discurso, dizer tudo mal, tudo mal. Bom, é que nunca, o único país que Marcelo Rebelo de Sousa não visitou durante o seu mandato dos Palopes, e alguns até já foi mais de uma vez, vários aliás, foi a Guiné-Bissau. Foi o único que não tinha ido. Portanto, havia uma solução, quer dizer, era não ir, era ignorar, era acabar o mandato e não ir à Guiné-Bissau. E eu acho que isso era mau para Portugal, era mau para as relações portuguesas com um país como a Guiné-Bissau, que tem tantos problemas. Fingir que não se está a perceber. Depois, volto a lembrar, naquele país também não há só bons rapazes e maus rapazes. Quer dizer, o problema da Guiné é muito antigo, como dos nossos Palopes quase todos. Este tipo de situações é quase comum. Eu lembro que não só o Presidente da República Portuguesa recebeu Domingos Simões Pereira, enfim, que lá foi e quis ser recebido, como visitou os campos combatentes, como disse o Luís Pedro, e fez um discurso que também parece estar a ser ignorado, onde falou claramente das questões da democracia e daquilo e das grandes questões que o país, no fundo, está a atravessar. Eu queria lembrar também, e para terminar, o trabalho que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito com os Palopes, coisa que o governo não tem feito. Está preocupado com outras questões, não duvido, mas tem Marcelo Rebelo de Sousa que tem levado ele ao colo todas as nossas relações com os Palopes. Só para terminar, os banhos de multidão, eu aceito, obviamente, que há uma enorme probabilidade, Daniel tem razão, daquilo ter sido organizado pelo... Não disse isso nada, porque eles evidentemente estavam lá e estavam contentes. Mas a responsabilidade do Presidente da República de Portugal, também disseste que não tinha, é inexistente. Claro. Bom, eu não acho que Marcelo Rebelo de Sousa tenha feito pedagogia da democracia ou que a presença dele lá mude o que quer que seja na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país de golpes e contra-golpes.
chamar aquilo uma democracia altamente duvidoso, e é sobretudo um grande interposto de droga, juntamente com a Guiné Equatorial, que aliás foi admitida na lusofonia, nos PALOPs. É um interposto de droga, e é sobretudo um interposto de droga que transita para a Europa. Não tem recursos e não tem uma importância geoestratégica suficiente para justificar, sei lá, um golpe de mercenários ou uma invasão militar. Está longe dos Estados Unidos e, portanto, nem sequer pode ser invadida como o Panamá de Noriega. Toda a gente se lembra quando foi preciso desviar as atenções de um tema político e invadiu-se o Panamá de Noriega. A Guiné-Bissau é uma não entidade internacional por onde passa a droga que vem para aqui e para outras partes do mundo, e toda a gente sabe isto. E, claro, a corrupção, o desrespeito pelos direitos humanos, a miséria daquele povo, a violência e todo aquele ambiente político nefasto, não é? Que nós nem conseguimos perceber quem é que é o presidente atual e quem foi o anterior, tem a ver com esta cultura que depende única e exclusivamente dos senhores dos cartéis da droga, que estão, como toda a gente sabe, noutro ponto do planeta que se chama América do Sul. E, portanto, este é o estado das coisas. O que o Marcelo foi lá fazer, não sei, é simpático, é agradável e cultural, como se dizia, é simpático, agradável e cultural. Embalou no embaló, podemos fazer imensos trocadilhos com isto, não é? É irresistível, embalar no embaló, mas não serviu para nada, não serviu para nada. E eu, sinceramente, eu gosto de Marcelo Rebelo de Sousa e gosto do Presidente, são às vezes entidades distintas, mas gosto de ambos. E custa-me um pouco ver esta figura do Presidente da República Portuguesa ao lado daquele Presidente que se elege ele mesmo em circunstâncias, como eu disse, escuras. O que é que se vai passar na Guiné-Bissau daqui para o futuro? Há bem pouco tempo, acho que foi o Luís Pedro que falou nisso, um jornalista foi espancado violentamente na Guiné-Bissau. Há um chefe da oposição. Pedro, o chefe da oposição tinha que ser recebido pelo Presidente, não podia limitar-se a dizer eu discordo. Não, fez muito bem. Como se recusou a ir à Assembleia Nacional. Não acho nada uma incoerência, pelo contrário, acho que é coerente. Eu tenho umas coisas a dizer ao Presidente da República Portuguesa. E uma delas foi o senhor não devia ter vindo a pôr o seu selo, porque a presença de Marcelo Rebelo de Sousa é importante, a presença do Presidente da República Portuguesa é importante. Eu devo dizer que Marcelo tem feito um esforço diplomático com os PALOPs, mas a nossa relação com os PALOPs é terrível, como aliás é terrível a situação dos PALOPs. Ou vamos lá ainda buscar Angola, porque é um país rico, aquilo que pudermos, ou temos uma neutralidade, ou uma aparente neutralidade que às vezes passa quase por cobardia, e um silêncio que é muito pouco recomendável, como aconteceu com o Cabo Delgado, que é já uma questão mundial, já não é uma questão territorial. E, portanto, tenho muita pena. Tive pena quando convidaram aquele senhor da Guiné, foi no tempo do primeiro-ministro Passos Coelho, quando convidaram aquele senhor da Guiné Equatorial, que tem também um cadastro. O cadastro da Guiné Equatorial ainda é pior. Muito pior também. Ainda é pior, faz o da Guiné-Bissau. Mas também a Guiné Equatorial é mais rica que a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é tão extraordinariamente pobre que os países muito pobres, mesmo os países que vivem do narcotráfico, as coisas nunca têm uma dimensão tão grande como nos países que têm outro tipo de recursos. Onde há mais dinheiro, há mais dinheiro a circular. Mas, na verdade, as nossas relações, não só com os nossos PALOPs, como com outros países africanos, onde se passam coisas terríveis que são ignoradas pelo mundo inteiro por uma razão simples, porque já ninguém quer saber do que lá se passa, como o Congo. A situação no Congo é absolutamente limite. Andam crianças no Congo, no meio, a rasgar a terra para tirar os materiais com que nós fazemos os nossos telemóveis. Para nós termos aqui os nossos telemóveis que deitamos fora ao fim de um ano, não é? Sobretudo as baterias dos telemóveis, há crianças no Congo a esgaravatar a terra. Mas também ninguém se preocupa muito com isso. Daniel acaba de esconder o telemóvel. O que nós não queremos é que o Presidente da República Portuguesa de repente decida que vai também visitar o Congo e a dinastia que estiver no poder na altura,
Porque isso é um gesto que É a mesma coisa internacionalmente visitar não o tem Congo, importância. Guiné-Bissau, Clara. Internacionalmente não tem importância, mas também não tem importância para a nossa história colonial. Claro que tem. Não interessa, é um gesto irrelevante para mim, mas que não é relevante do ponto de vista daquilo que a pedagogia da democracia e dos direitos humanos não se faz assim, faz-se ao contrário disto. Muito bem. Só uma pequena nota, pouca gente se lembrará disto, mas Sissoko foi o primeiro a dar os parabéns pela vitória de Biden.